Então, continuando a leitura do livro Vivendo Além da Distração, nós vamos seguir aqui. O DEM vai continuar. Toda vez que você faz POD-POC de um implante distrator, você está recebendo uma parte do que o ativa. Você precisa permanecer nisso. E é por isso que estamos fazendo essas ligações do jeito que estamos, com tempo entre elas, para que você possa fazer POD-POC de todos os implantes distratores da raiva, fúria e ódio, conforme eles surgem em sua vida. Você é inteligente o suficiente, brilhante o suficiente e insano o suficiente para estar nessa ligação. E você perceberá muito mais dessas coisas no mundo e elas serão muito mais fáceis de lidar porque você está recebendo essas ferramentas. É assim que funciona. Você se abre para uma consciência diferente de algo, você obtém essa consciência de uma nova forma que nunca quis saber antes, ou de uma forma que é muito mais dinâmica do que você jamais imaginou que poderia ser. Mas você também obtém as ferramentas para lidar com isso. Daí agora um novo participante. Às vezes, quando assisto a filmes sobre racismo ou quando percebo algo que é realmente injusto, isso me deixa muito triste e com raiva. Ódio. Daí o Gary vai falar: sim, é porque é preciso ódio para ter preconceito. Para que o preconceito exista, você tem que fazer ódio. A maioria das pessoas não entende que preconceito é sempre ódio. Nunca é nada menos. As pessoas criam ódio para criar separação. Elas fazem isso para justificar a maldade, a raiva, a fúria e a raiva que farão. Ou podem fazer, ou poderiam fazer, se precisassem. O preconceito é apenas parte do sistema da raiva, fúria e ódio, que são alguns dos elementos primários dos quais as pessoas neste planeta funcionam. Se não houvesse ódio, haveria a possibilidade de preconceitos e guerras e todo esse tipo de coisa? Não, porque as pessoas odeiam quando outras pessoas têm mais dinheiro do que elas. Odeiam quando alguém tem algo que elas não têm. Elas odeiam quando alguém obtém algo que elas acham que deveriam ter acesso exclusivo. Essas coisas são maneiras pelas quais as pessoas criam uma dificuldade que elas não parecem dispostas a superar. E a razão pela qual elas não conseguem superar é porque é um implante de distração, não a realidade. Daí o DEM vai falar: quando você percebe algo que é injusto, desnecessário ou inapropriado, e você tem tristeza ou a raiva que surge depois da tristeza, pergunte: isso é realmente raiva? Ou essa é a potência necessária para mudar isso na minha vida ou no mundo? Quais outras possibilidades estão disponíveis agora se eu estiver disposto a ser a energia da potência? Daí um participante da chamada pergunta: a frustração é parte da raiva? É uma menor forma de raiva? Daí o Gary responde: a única razão pela qual você fica frustrado é porque você não tem informações. Quando você fica frustrado, você tem que perguntar: que informações estou perdendo aqui que cuidariam disso? Conversei com uma mulher que disse que estava frustrada. Quando eu disse a ela que a frustração acontece quando você não tem informações, ela de repente obteve as informações que estava perdendo. Ela viu que as pessoas com quem ela estava frustrada queriam ver ela como louca, porque isso os tornava certos. Essa era uma informação realmente valiosa para ela. Que liberdade você tem quando percebe que as pessoas têm um ponto de vista fixo sobre você? Daí uma participante da chamada:
Parece que tenho muita frustração. Daí o Gary responde para ela: pergunte que informação adicional preciso aqui para fazer essa frustração ir embora. Daí a participante da chamada: semana passada alguém mentiu para mim e eu sabia que ele estava mentindo. Não perguntei se era mentira, mas uma onda de potência de energia passou por mim. Peguei algo feito de aço inoxidável e comecei a dobrá-lo como se fosse massa de modelar. O que estava acontecendo? Quando você reconhece que alguém está tentando fazer você reagir e você não reage, você entra no poder e na potência que estão disponíveis para você e tem a capacidade de fazer todos os tipos de coisa que não sabia que poderia fazer. Daí o Dan fala: sabe quando uma avó levanta um carro porque o neto está preso embaixo dele? Daí o Gary brinca e fala: com uma mão ainda. Daí o Dan fala: se você fosse além de todos os distratores e distrações do que é verdade para você, você teria mais habilidades como essa? Provavelmente sim. Você provavelmente teria mais da capacidade que você tem, que foi escondida e sublimada pelos implantes distratores. Daí o Gary fala: se você entender que a maioria das pessoas no mundo funciona com implantes distratores e vive em reação a tudo, e se você parar de viver em reação, você tem a capacidade de fazer coisas que nunca foram feitas antes, este é o nosso alvo. Levá-lo ao lugar onde você pode fazer o que nunca foi feito antes. Aí a participante vai finalizar falando: e olha que nem houve força para eu dobrar aquele aço. E o Gary continua: esse é o poder e a potência que temos, que esses implantes são projetados para nos impedir de ter. Eles são projetados especificamente para nos impedir de ter esse tipo de potência e poder. Daí vem uma outra participante com uma outra situação, falando: minhas emoções sempre parecem fora de controle, especialmente raiva e fúria. Elas dominaram minha vida. Tenho muita impaciência e um temperamento explosivo que causa estragos no meu sistema nervoso. Quanto disso é natural na minha personalidade e quanto é implantado? Como lido com tudo isso? E lá vem o Gary falando: está tudo implantado. Tudo isso pode ser superado porque o nível de poder e potência que está oculto sob os implantes distratores é o que precisamos alcançar e estar cientes. Aí a participante da chamada: tem uma pergunta sobre impaciência. Isso é um subconjunto da raiva? Frequentemente, para mim, a impaciência leva à raiva. Não é o mesmo que frustração. Ocorre quando eu estou tentando explicar algo ou quando estou esperando alguém fazer algo. Daí o Gary vai falar: o primeiro problema é que você é um humanoide. O segundo problema é que você provavelmente é um pouco autista, o que significa que você faz uma pergunta para outra pessoa, só que você já respondeu essa pergunta antes da outra pessoa falar. E você está pronto para seguir em frente. Elas são muito lentas para você. Você começa a ficar bravo porque já obteve sua resposta. Você já respondeu a elas em sua cabeça e não consegue acreditar que elas ainda estão mantendo uma conversa que já está completa. Daí o participante da chamada dá risada e fala: sim. Daí o Gary: você tem que perguntar: estou captando toda a conversa na minha cabeça? Sim, não, sim, ok, deixa pra lá. Então você não terá essa sensação de impaciência. Você verá que está a 3 passos à frente de todos no mundo inteiro. Não é certo nem errado. É apenas uma diferença em você. Você pode querer perguntar: estou 13 passos à frente dessa pessoa? Se você receber um sim, você pode dizer: ok, vou diminuir o ritmo.
Vou parar de ir na velocidade do espaço e vou na velocidade de um caracol ou de uma lesma e ficarei bem. Daí o participante pergunta: isso é um implante distrator? Daí o Gary continua: não, essa é uma consciência que você precisa ter sobre como você funciona. Você vê que a maneira como você funciona é diferente da maneira como as outras pessoas funcionam. Você tem que ter consciência disso. Quando você chega a um ponto em que se sente impaciente, há uma chance de 99% com todos vocês de que a razão pela qual você está impaciente é porque você concluiu a conversa e a outra pessoa ainda está tentando falar sobre isso. Nossa, agora eu vou tecer um comentário porque eu passo muito por isso e é exatamente isso que o Gary está falando. E ele continua: é como estou um pouco consciente demais para as minhas calças. Participante da chamada: então eu só preciso desacelerar e permitir que todos alcancem? Gary: bem, eles não vão alcançar. Você apenas permite que eles funcionem em sua velocidade. Apenas reconheça isso. Isso tornará a sua vida muito mais fácil. A participante da chamada fala: você poderia falar sobre comportamento passivo-agressivo? Isso é um implante distrator? Daí o Gary vai falar: o comportamento passivo-agressivo é apenas raiva, fúria e ódio silenciados. É só isso que realmente é. Algumas pessoas gostam de fazer essas coisas de uma forma muito reprimida. É raiva, fúria e ódio, além de medo. Não é nada diferente disso. O participante da chamada então fala: como os implantes distratores ajudam a manter as identidades das pessoas no lugar? E como podemos mudar isso? Daí o Gary fala: a maioria das pessoas acha que a reação é igual à ação. Por exemplo, minha ex-esposa é uma pessoa que fica com raiva o tempo todo. Ela considera sua raiva seu poder máximo. Então a raiva é a única coisa que ela não vai deixar ir. Para ela, segurar a raiva é mais importante do que ter uma vida. Ela vai matar seu corpo com essa raiva. Recentemente, eu a vi se afastando de mim. Ela parecia ter 10 anos a mais do que eu, quando na verdade ela é 5 anos mais nova. Você está matando seu corpo com a raiva, que você acha que é tão imperativo segurar. As pessoas criam a si mesmas suas personalidades e suas vidas a partir de implantes de distração. E é por isso que estamos tendo essa conversa. É por isso que estamos fazendo isso. Esta chamada. Essas coisas são importantes. Sempre me espanta quando as pessoas não prestam atenção a elas. Daí uma participante da chamada pega e fala: Gary, estou tão triste por sua ex-esposa e como ela foi embora com tanta raiva. Tive uma reação forte e isso me deixou triste. O que há com isso? Daí o Gary fala: você está triste por ela, triste por mim ou triste que alguém se mataria dessa forma? Daí a participante da chamada fala: é simplesmente uma droga. Daí o Gary: é triste, é uma coisa. É uma droga, é um julgamento. E se for apenas o que é? Há muito mais disponível para nós. E as pessoas não escolhem o que é maior. Em vez disso, escolhem o que é menor, como se fosse a coisa certa a escolher. Você tem que estar disposto a ver o que é e entender que essa é a escolha que algumas pessoas fazem em suas vidas. Minha ex-esposa ama suas capacidades reativas. É assim que ela se identifica. Eu sou uma reação. É a maneira dela de provar que ela é quem ela é. Não seria do meu jeito. Daí nós vamos para outra participante, com uma outra questão agora. Bem interessante, por sinal. Dessa participante vai trazer essa questão. Tenho raiva inexplicável dos meus pais desde a infância e me rebelei contra qualquer coisa que eles me dissessem ou fizessem.
É difícil para mim ter uma conversa regular com qualquer um deles por 5 minutos sem ficar com raiva ou explodir. Não tenho ideia do que é isso ou como superar, pois não consigo encontrar o motivo de ficar tão bravo. Depois que explodo, começo a me sentir mal por ter me comportado assim, e isso se transforma em culpa. Pode haver raiva sem motivo? Daí o Gary vai falar. Provavelmente você está passando por isso porque não está olhando para vidas passadas. Quantas vidas passadas você teve com seus pais em que eles eram amorosos com você? Na verdade, isso acaba sendo uma mentira e você está se apegando a isso de qualquer maneira. Você voltou para se vingar deles? Quantas vidas você teve com essas pessoas? Você voltou para se vingar? Daí o Dan Heer entra. Este é um ponto de vista. Mas às vezes você volta para se vingar de algo que não se vingou em outra vida. Daí o Gary responde. Quantas vidas passadas você tem com eles? O participante da chamada fala. 5 é o número que eu recebo. Gary. Tudo o que você decidiu dessas vidas que o mantém reativo nesta vida, você vai destruir e descriar agora? Sim, por favor, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, carotos, pôvodes, bases, criações e aléns. Aí o participante fala, se você estiver disposto a superar a raiva e estiver fazendo podpoc, consciente, regularmente, fazer suas barras correrem e focar na faixa de implante, minimizaria isso? Daí o Gary responde para ele. Você não deve superar a raiva. Você deve ver o que a raiva faz. Ela encobre seu poder e sua potência. Então, você não está tentando superá-la. Você quer fazer podpoc, tudo que permite que ela o esconda de você. Participante da chamada. Sim, mas é um implante, certo? Daí o Gary fala, sim, é um implante. Você tem que podpoc tudo que permite que isso exista. E muito em breve você não ficará bravo. O participante da chamada fala, digamos que um cliente esteja passando por um divórcio amargo ou uma situação em que está culpando alguém. Focar na faixa do implante enquanto corre as barras ajudaria? Daí o Gary, seria útil, mas se você perguntar quantos implantes distratores você tem que estão mantendo isso no lugar, pode ser mais rápido? Daí o Dan Heer vai falar, com as barras você está abordando a energia, a coisa que está parando diretamente enquanto a faixa do implante lida com muitas considerações de longa data. Daí o Gary fala, você obterá mais resultados com quantos implantes distratores você tem segurando isso no lugar. A pessoa responderá, o que quer dizer? Você diz, é a raiva, fúria, raiva, ódio, culpa, vergonha, arrependimento e culpa. Esses são os implantes distratores. Quantos implantes distratores você tem segurando tudo disso no lugar para que você esteja em um estado constante de reação, em vez de ter a capacidade de seguir em frente e agir? Você não pode pressionar as pessoas a fazer isso. As pessoas geralmente tentam pressionar os outros a fazer algo diferente. Não funciona. Uma facilitadora de acesso me ligou ontem. Ela tinha um cliente que tinha um portal. E entidades estavam viajando por ele o tempo todo. Toda vez que ela mencionava portal, ele ficava louco com ela. Eu disse, não fale sobre isso. Por que mencionar portais? Apenas limpe as entidades e siga em frente. Então eu perguntei, quanto ele está pagando a você por isso? Ela disse, nada. Eu disse, é por isso que você não está tendo resultados. Você não está cobrando nada dele. Então, ele quer segurar isso para que ele possa vê-la de graça o máximo possível. Você é meio bonitinha. Pode ser por isso que ele está vindo até você. Ele quer transar.
Você tem que olhar para a verdade das coisas, não para o que você quer que elas sejam. Nossa, essa agora foi uma pancada, né? Bem forte. Sobre essa questão de a gente não cobrar nada. Olha o quanto a gente invalida a evolução da pessoa. A gente trava a pessoa quando a gente quer ser boazinho demais, bonzinho demais e não cobrar dela. Ou seja, ela vai permanecer doente porque ela não tá pagando nada para melhorar. Então fica aí mais uma liberação, né? Daí a gente já vai para outra situação. Daí uma outra participante. Por favor, me dê algumas ferramentas. Eu me pego ficando bravo quando meus filhos começam a reclamar e ficar chateados. Daí o Gary fala, nossa, essa daqui vai ser inclusive para mim. Não sei você que tá ouvindo, mas para mim vai pegar bastante. Porque é uma situação que eu também passo. Então vamos ver o que o Gary vai responder. Daí o Gary fala, limpe todos os implantes distratores que criam as reclamações e a chateação nessa pessoa. Se você tem alguém que está bravo com você e essa pessoa está falando com você, diga a si mesmo, todos os implantes distratores que criam isso, pode POC neles, pode POC nisso. Essa pessoa de repente dirá, deixa pra lá e vai embora. Você pode fazer isso quando estiver falando com alguém no telefone também. Daí o participante da chamada. Estou ciente de que meu filho de 24 anos está aguardando raiva. Eu o ouço em seu quarto jogando videogame com outras pessoas online. Ele frequentemente xinga as pessoas. Ele sempre foi do tipo que se apega às coisas. Há algo que eu posso fazer para dar mais facilidade a ele? Daí o Gary. Sim, divorcie-se dele. Nossa, que forte. Essa foi uma paulada também. Você tem que destruir e descriar tudo o que o relacionamento era ontem, todos os dias. O que vai acontecer com isso é que ele começará a mudar. Agora você está tentando ajudá-lo. E se você está fazendo ajuda, você está fazendo superioridade. Ele não pediu ajuda. Você acha que ele precisa de ajuda, mas ele não precisa. Ele está feliz com o jeito que ele é. Daí a participante da chamada. Nós nascemos com implantes distratores ou nós os pegamos? Daí o Gary. Nós nascemos com eles e fomos treinados para certos implantes por nossa família. Então, isso é divertido? Não. Participante da chamada. Alguma ajuda com a raiva e fúria de traumas graves da infância que foram reprimidos e esquecidos por décadas e agora a memória está ressurgindo? Daí o Gary. As memórias estão surgindo agora porque você está começando a reconhecer os implantes distratores e o que estava te segurando. Este é um bom sinal. Apenas continue. Continue executando limpezas para todos os implantes distratores e, eventualmente, a consciência e as memórias retornarão. Quando isso acontecer, você terá mais liberdade. E daí, a gente encerra a segunda parte do livro. Muito bom, por sinal. Gente, nossa, uma liberação energética esse livro, hein? Se você tá gostando, já comenta, compartilha com quem precisa liberar. E vamos que vamos. Vamos para a terceira etapa, então, terceira parte.